Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Eu sou Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou o Rafael Bertazzi, produtor musical, que venho fazendo uns mashups aí pra divertir o pessoal. Perfeito. A gente ama. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Valeu pelo convite. Então, nóis. no programa de hoje é um especial sobre remix, mashups, reworks, edits, Versões, colagens, samples, scratches. Tudo que está relacionado a esses recortes musicais muito loucos que aprontam altas confusões nos nossos ouvidos. E olha só a novidade que chegou aqui pra gente. Vem aí o edital da Natura Musical. Você que é artista, você que tem uma banda, você que tem um trabalho que você gostaria de lançar, a Natura Musical tá abrindo o edital deles entre os dias 2 e 19 de julho deste ano. Então é a oportunidade que você, artista, tem para se lançar no mercado brasileiro com o apoio de uma das principais plataformas de valorização da cultura brasileira. E o que eu acho legal desse processo é que ele é aberto para vários artistas de diferentes ramos, né? Então não é só um músico que quer lançar um disco, mas é também para você conseguir circular o seu disco, fazer shows. Levar ele para outros cantos do Brasil, que não seja só o eixo Rio-São Paulo, né? É, exatamente, que isso é muito difícil aqui no Brasil, é muito grande. Por exemplo, Luísa Lian, que a gente já comentou aqui no próximo programa, gostamos muito do disco dela, agora que ela tá saindo em turnê pelo resto do Brasil com o apoio digital da Natura Musical. Ela tá conseguindo viajar muito e eu acho que isso é muito importante, porque tem muitas bandas que não conseguem chegar no Nordeste. Não é só ela, são vários artistas que a gente recomendou aqui nos últimos meses. Giovanni Cidreira, Catavento, Carne Doce, todos eles tiveram algum tipo de trabalho. O Francisco Elombre que tiveram um suporte da Natura Musical para circular pelo Brasil ou lançar seus trabalhos de maneira mais tranquila, de uma maneira mais competente. E o mais legal é que não é feito de forma bairrista. Se for ver, tem bandas do Brasil todo, então acho que isso é uma parte muito importante desse processo de edital e de pegar a gente, assim, do Brasil todo. Aquela Iconile que você falou há poucos programas, uma banda mineira que conseguiu o apoio deles. Tem muita coisa que tá vindo aí nos próximos meses, por exemplo, o disco do Pratagi, que ele é paraense, vai vindo com o apoio da Natura Musical. Supervão, que é a banda gaúcha, vai lançar um disco com o apoio deles. O Tuyo de Curitiba vai vir também com o apoio da Natura. Então, assim, quem gosta de música, quem acompanha o cenário brasileiro, sabe que existe um papel bem importante da Natura Musical. Eles estão aí há 14 anos lançando artistas, lançando diferentes projetos e estimulando a cena brasileira. E também quem é de São Paulo, eles também têm a Casa Natura Musical, né? Que é um espaço lindo. Demais. Eu amo. Desde 2017. Eu acho que o mais legal é que você vê tudo isso rolando na internet, todos esses artistas que receberam apoio. É um lugar que você pode ir ver tudo isso sendo concretizado, assim, sabe? É legal ver o crescimento, por exemplo, do Da Beat, que já passou por lá, começou pequenininha e foi pra lá grandona. Então, tipo, tem todo esse processo. E o show foi mó grande. Foi enorme, Carna Beat. Foi demais. Muito e por que a Natura Musical tá aqui? Além de patrocinar o nosso programa, nas próximas semanas a gente vai trazer outras informações sobre o edital desse ano. Então, acompanhe o nosso programa, fiquem ligados que a gente vai trazer dicas. A gente também vai gravar com eles, em breve, um episódio especial para discutir por que a música brasileira tá tão forte, tão consolidada, com tantos festivais onde só se toca música brasileira. Então, você acompanha a gente nas próximas edições, que a gente vai trazer mais informações sobre o edital Natura Musical, mais informações sobre os artistas que contaram com o apoio do edital Natura. E você pode acompanhar também o trabalho deles pelas redes sociais deles, que é o @Natura Musical no Twitter e no Instagram. Recomendo muito, porque sempre que sai um lançamento deles, sai antes por lá. Então é bom pra você ficar ligadinho, você que gosta de música. E pra você de São Paulo, ficar sabendo dos showzinhos antes, porque geralmente são concorridos. É verdade. isso mesmo. Sempre lotado. Natura Musical, nos encontramos na música. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. É sério, para o que você tá ouvindo agora, abre o celular e curte a gente lá no Instagram. Olha ele, eu gostei. Que eu quero ver esses números crescendo. No Facebook, Vamos Falar Sobre Música. E também assina a gente nos seus principais canais de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, Google Podcast. Tem sempre o nosso podcast por lá. Aproveita também para apoiar a gente no Padrim, padrim.com/podcastvfsm. Lá você encontra diferentes pacotes onde você pode ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais. Inclusive, você pode mandar mensagenzinhas de áudio indicando discos ou suas recomendações em cada um dos nossos blocos aqui. Tem um pacote específico para isso, então ajude a gente a crescer ainda mais. O programa de hoje só foi possível por conta do apoio da Marcela Lorenzetti e da Larissa Tissot. Muito obrigado. Um beijo, lindas.
Então vamos pra pauta? Bora. Rafael, conte um pouco sobre o seu trabalho, pra quem ainda não conhece. O que eu acho que as pessoas te conhecem sem saber quem você é, porque meio que todo mundo deve ter ouvido pelo menos algumas das suas criações. É possível, será? Tomara. Então, o trabalho, eu tô pensando aqui algumas coisas a mais pra eu falar, tipo, caramba, o que eu faço? Mas acho que o que eu mais faço realmente são os mashups, que, pra quem não sabe, é uma técnica de mesclar músicas. Tipo, é meio que pisar em cima de duas músicas e juntar elas no outro formato. Aí eu comecei a fazer isso faz uns 7 anos. E por hobby, sempre por hobby, assim. Até porque eu não aconselho mashup pra quem quer ter quem quer fazer uma fortuna na música. Acho que não é o melhor caminho. Porque você não vai conseguir vender suas músicas. Porque a gente pode falar disso depois, não sei. Porque a gente tá sampleando outras gravações. Mas é isso. Dá uns exemplos de quais são alguns dos seus mashups mais conhecidos. Então, acho que o Axeba Indie. Nossa, eu amo. Foi uma sequência que eu fiz. Eu tento fazer todo carnaval, às vezes eu pulo. Por falta de ideia. Meu Nego Charmoso, pra mim, é a melhor até hoje. É muito bom. Aí tem lá Smiths com El Chan, The Perfeito. Clash com Perfeito Ivete mesmo. Sangalo. Perfeito. E acho que o primeiro que deu uma viralizada, assim, mais foi o do Chapolin com o Racionais. Muito bom. Muito bom. Ai, nossa. É muito bom. Tá E louca. quando que você tipo, você falou que tá há 7 anos fazendo isso, Uhum. mas trabalhar com esse esquema de produção de música é algo mais antigo ou não? Eu comecei a mexer, assim, a fuçar, tipo, quando tinha uns 15 anos. Eu sempre tive banda e tal, e entrei na pira de querer gravar nossas coisas. E aí, numa dessa, eu arrumei uma plaquinha de áudio, tipo, e veio com o Ableton Live, que é um software usado para produção. E aí comecei a fuçar ali, montei uma banda bem relevante que chama Los Pocasson. que nunca É de fez pira, não é? É de pira e fez muito sucesso na Venezuela durante tipo um mês. Que tudo. Real. E real. Isso é mó real. Galera A lá Isa é ouviu uma das pesado. únicas fãs no Brasil. E aí eu ouvi um disco que eu acho que é meio marco do mashup, né? Que é o Grey Album, Perfeito. Até coloquei na listinha aqui de Boa. obras importantes. do Danger Mouse. E aí eu ouvi, puta, falei, dá pra eu fazer isso, assim. E com música brasileira eu não conhecia, acho que já rolava, talvez João Brasil já fazia, mas enfim, eu não conhecia. E aí fui fazer, achei divertido e rolou, assim. 7 anos foi 2011, 12. É, acho que por aí. Eu acho que João Brasil já fazia, porque ele lançou aquela coletânea que era The XX. Ele fazia com clássicos certeza, do eu funk acho que bem antes carioca. até. Muito bom. E eu acho que até Acho que o André Pasti também André já tinha lançado Paz, algumas mixtapes, assim, no meio que no mesmo período. Nossa, Pode ele fez crer. bastante coisa. Faz tempo já, né? Que coisa. Já. 7 O aninhos, tempo hein? passa, o tempo menina. passa. Menina, o tempo passa mesmo. Eu lembro na MTV que daí virou... os mashups do Rafa viraram, tipo, chamadinhas, assim, sabe? Foi A muito gente fez legal, uma no vinheta. verão. Chamava tudo junto e misturado. E aí foi um jeito de tornar mais conhecido também. Muito bom. Mas você se apresenta ao vivo, faz Me live, apresento, só discotecagem. convidar. A Isadora, eu tô esperando o convite até hoje, que ela tá bombando aí nas festas. E eu toco também, né? Uhum. Toco baixo, toco teclado. Tô tocando com o Chuck. Ah, sei. tocando baixo. legal. Só que lá eu sou apenas o baixista. Um roqueiro. Baixista roqueiro. Um roqueiro Daí você tem a sua solitário. dupla personalidade. É. Você lançou um Zé Chan, assim, né? Então, pra pauta aqui, ó, eu fiz meio que um histórico da história do remix. Boa. Amo, Eu fiz por amei. décadas. Acho que a gente pode ir comentando cada uma ao longo do tempo, assim. Começar pelo fato de que remix não é uma coisa recente, é uma coisa que desde o início da história da música, da indústria da música, todo mundo fica brincando de um jeito ou de outro na melhor forma de captação, muda um arranjo aqui, muda aqui, acelera aqui, distorce, recorta. Então, desde os primeiros discos, assim, no final do século XIX ainda, já tinha gente brincando com esse conceito de rearranjar alguma coisa.
Mas foi a partir da década de 60 mesmo que o conceito de vou brincar com a obra de um artista começou a se popularizar por conta do reggae e do dub, né? Por exemplo, tinha o Lee Scratch Perry, que eles tiraram a questão da voz, deixavam a música mais só a base dela, e que foi o que popularizou a questão do dub. Então, tipo, pegava uma música do Bob Marley, tirava o vocal, dava uma diminuída, deixava o grave mais alto, a música ficava um pouco mais densa. Então, a partir daí, meio que a galera começou a brincar com isso. Acho que até dá pra voltar um pouquinho mais, sei lá, pensar nos Beatles que usavam as gravações deles como elementos pra música. Então, apesar de não ser exatamente um remix, foi aí o começo de manipular o som já gravado pra entrar numa música de uma forma diferente. Acho que coincide com as mixagens ficarem um pouco mais... menos simples. Tipo, no começo era simplesmente o microfone captando o cara com o violão. Tipo ao vivaço ali. Eu acho que quando começou a rolar das pessoas trabalharem mais as faixas no estúdio, acho que já começou a rolar isso o Sgt. Pepper inteiro, né? Que essa pira. de regravar, de fazer overdubs. Que aí a técnica já tá ali, né? O Pet Sounds do Beach Boys é total em cima disso, assim. Acho que o salto tecnológico é quando o primeiro gravador de 4 canais é inventado, assim. Porque antigamente era basicamente um microfone captando tudo. Quando que é isso, Nick? Você sabe mais ou menos? É o anos 60. É final dos anos 60 ali, Tá, faz sentido, né? Porque, de fato, tipo, o Beatles foi muito pioneiro nessas coisas. Então, acho que tá muito ligado uma coisa a outra, assim. Beatles, o Phil Spector também, que tinha umas técnicas de captação, assim, que brincavam com essa coisa de vou repetir o mesmo instrumento várias vezes para dar textura na música. Então, tudo isso, tecnicamente, é uma remixagem, uma reorganização dessas ideias. Mas eu achei legal você ter falado aqui da década de 60 do reggae, porque até hoje, tipo, quando você vai ouvir, tipo, música jamaicana, DJs e tal, tipo, a galera... Cara, é um mashup ao vivo ali, sabe assim? Tipo, no sentido de que, tipo... é um... tipo, aqueles... É um remix. Vamos dizer assim. Mas não tô dizendo, tipo, um remix, o pessoal lá com a mesa e tal. Não, tipo, eles estão cantando, aí volta, eles soltam de novo, aumentam o som da voz, soltam a base, sabe? Tipo, é muito interessante, assim, muito, muito legal. A gente falando de dub, reggae, aí eu tava pensando, assim, durante a pauta, quais foram os primeiros remixes, assim, que eu lembro, alguma coisa nesse sentido que me impactou. E aí eu lembrei do Selvagem, do Paralamas do Sucesso, que ele tinha as músicas deles, por exemplo, tinha Marujo, tinha Terã, só que daí tinha, por exemplo, Terã Dub. Então, assim, e eu fiquei meio confuso a primeira vez que eu vi, sei lá, tinha uns 12, 13 anos, eu falava, nossa, mas por que eles estão repetindo uma mesma música dentro do disco, só que de um jeito diferente, sabe? Então, assim, eu lembro que daí veio meu primeiro contato e é um dubzão, uma desconstrução, né, da faixa. E a partir da década de 70 começa a popularização da música disco, surgimento das discotecas, das danceterias. E vem daí a questão de produzir uma música que ela fosse dançante, só que ela se alongasse por um espaço maior de tempo, reforçasse o loop, reforçasse a batida. E aí tem um cara bem importante nisso, que é o Tom Moulton, que ele é meio que um dos pioneiros nessa questão de... Vou pegar uma música, vou colocar um loop dela, que eles usavam aquelas fitas analógicas, assim, não sei se vocês... Acho que até posso colocar no link do post alguma coisa, mas deixava aquilo como base e aí entrava com outro disco que entrava só, tipo, com a voz e repetindo um trecho. Ele que foi um dos pioneiros a popularizar o formato 12 polegadas de vinil. Como que eu explico de uma maneira simples, assim? É que basicamente existia um disco menor na época, que era o de 7 polegadas, que cabia a faixa de 3 minutos e meio, Exato. que é o comum hoje em dia na música pop. Então, pra a discoteca, era muito melhor ter uma música mais longa que eu pudesse cortar em vários lugares. Não, mas acho que não é nem só isso. A questão de, por exemplo, o 12 polegadas, Rafael, não sei se você quiser se interferir, pode interferir. Mas que eu saiba, ele gira... A rotação é diferente. Então, assim, tem mais espaço pra rotação pra você colocar mais camadas da música. Um disco maior. Tipo, uma música, cabe uma música maior, tipo, de 7, 8 minutos. Sim, só que, tipo... como que eu vou explicar? Digamos que num espaço que cabe uma música de 3 minutos, um disco de 12 polegadas no mesmo tamanho vai ter mais faixas de áudio ali dentro, entendeu? Ele é como se fosse mais comprimido, só que tem mais camadas ali, entendeu? Tá. O disco vai passar mais vezes, só que, tipo, numa proporção igual, não teria a mesma quantidade de música. É meio que isso, entendeu? De uma maneira bem porca, explicando assim. Sim. Então aí nisso tinha mais texturas, mais camadas, a voz em loop, a batida em loop, tudo isso meio que contribuía pra... Só que legal que eu tava vendo umas entrevistas dele e ele falava que ele não produzia remixes, ele produzia mixes, ele produzia tipo
Não tô refazendo uma coisa, só tô, tipo, ampliando ela, tô dando um outro resultado. É um remix, mas ele mesmo não considerava como, né? Também na década de 70 tem a questão da Donna Summer, do George Moroder e, tipo, toda essa coisa que anos mais tarde o Daft Punk viria a resgatar no Random Access Memories, desse revisitar E dos eles que anos 70. popularizaram de verdade esse formato de 12 polegadas Sim, que você falou. Tipo, sim. De ser umas músicas tão longas que tiveram que ir pra um disco maior e que faziam, tipo, febre na pista, assim. Sim, não Daft Punk que você tá falando. Não. A Donna Summer, tá. Estamos nos anos 70 Tá ainda. bom. E ainda no final dos anos 70, vem o DJ Kool Herc, vem o Grandmaster Flash, e aí começa a popularização do Aí hip que o bicho hop. pega. Vem aí o uso do scratch, vem o uso da voz, das duplicações, de criar uma base, assim, tipo, mega carregada de efeito, que era uma coisa que não tinha lá atrás. Até porque vai surgindo uma aparelhagem diferente, que era uma coisa até compacta, mais prática de você levar. Porque antes você tinha tudo exato. dentro de estúdio. A partir dali você começa a ter os seus toca-discos, que você consegue fazer uma mixagem ao vivo num lugar... Acessibilizar um pouco isso, né? Eu acho que aí começa também o fato de samplear uma outra música de fato, né? Sim. Não tipo dentro da mesma gravação, como a Sim. gente tava falando. Que isso é um overdub, mas tá só mexendo artisticamente com a gravação, usando o estúdio como equipamento. Mas aí, nesse caso, já você passa a samplear uma coisa de fora pra usar na sua música. Exato, você pega, sei lá, um clássico do jazz, aí você fala assim, eu gosto só da bateria. Aí eu vou pegar esse trechinho da bateria e eu vou ficar repetindo. Putz, e aí tem essa voz dessa pessoa aqui que eu posso encaixar aqui com outra parte. Tipo, às vezes a voz, que era o grande destaque na versão original, ela acaba sendo só mais um elemento de complemento pra uma outra criação, né? Rimar em cima de uma base legal Exato. de disco music, né? Acho que Exato. começou bastante assim. Bastante assim. Vem daí o conceito de breakbeat, que é, tipo, uma paradinha da bateria, tipo... Uma virada de bateria, eles transformam isso num loop eterno. E aí tem todo aquele negócio do hip hop de ficar, tipo, com 2 decks fazendo basicamente a mesma coisa, repetindo entre um e outro, assim, que é bem legal. Tem vários documentários que falam sobre isso e tal, é bem interessante de ver. E se você tem um Bem massa toca-discos de mesmo. vinil em casa, não tente fazer isso, porque você vai acabar com os seus discos. Inclusive, basicamente, os discos que eles usavam são todos riscados, assim, são tudo todos fudidaço. zoados. Então, não faça Mas isso em é casa. impressionante a técnica dos caras de fazer isso ao vivo, assim. Nossa, eu fico Eles de cara, colocavam né? marcadores, né, no vinil pra Tipo, entender, com tipo, giz quando e que tal. Não, quando você começava. vai ver, e quando você vai ver a galera, tipo, ainda truzona que toca, é muito foda. Você já discotecaram em vinil? Eu já fiz em aula já. Não. Em aula, Em que aula, fofa. sim. Já, Bertazzi? Não. Não. Mas é muito legal, Sabe, tipo... nasci ali já no Logic. Mas é muito legal, tipo, você ficar achando ponto, tipo... Acho ficar que uma o loucura. Grandmaster Flash, né, no documentário lá, Hip Hop É. Evolution, que mostra ele pela primeira vez, tipo, voltando o disco até o ponto que ele queria, o break, marcando e tal. Marcando, monóia. Eu acho que mais impressionante pra mim do que mixar fazer essas mixagens com disco de vinil é com aqueles rolos de fita analógica, assim. Porque você tem que prender Imbecil, fisicamente o é negócio, assim, imbecil. um trecho, e aí você volta e fica tocando aquilo. Tem uns vídeos de competição disso, que são bem populares dos anos 90, e é meio absurdo, assim, porque o cara, você tá, tipo, ouvindo aqui, você já tá pegando, assim, às vezes tá com 4 canais de áudio diferentes e é tudo na mão, sabe? Uou. Não é dar o DJ um dedo, assim, dar um play aqui e começa, saca? É físico o negócio, Que é loucura. bizarro. Hoje é muito fácil você cortar um loop, né, naquelas mesas. Você clica... Marca daí aqui, você- marca aqui, eu quero isso aqui. Não é assim também, você tem que ter Não, calma. Pera lá. leva ali uns 15 segundos. Em média, Uma assim, música né, toda. Dependendo do seu nível de expertise. E aí chegamos para os anos 80, veio o fenômeno da Extended Mixes, que são essas versões estendidas de faixas. Então, vem a o que antes era as discotecas, começa a passar por um processo de ficar mais eletrônico, menos orgânico. Surgiu, por exemplo, casas como a de Hacienda, que era de Manchester, que a gente assistiu Perfeita. A Festa Nunca Termina. 24-hour party Sabe people. tudo o que aconteceu lá dentro. Vem artistas como New Order, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Erasure. Ixi, não, que o Berta ama. Tipo, vixe.
É que já é um som bem mais eletrônico. Bem mais É. eletrônica, outra pegada, assim. inspiração. E às vezes, por exemplo, até coloquei na pauta aqui, a Madonna era uma cantora que ela lançava uma versão de música num single, que era uma versão normal de uma música pop dela, só que ela já se preparava e lançava uma versão que era pronta pras pistas. Então, tipo, ela era uma versão mais extensa, 7, 8 minutos da Radio música. edits, né? É, O exatamente. contrário, assim, Essa tudo bem. extender da graça que daí você consegue meter outra música. Você tem tempo pra ali, tipo, a hora que fica lá enchendo Acho que linguiça. pro DJ ter um tempo Pro ali de DJ mixar ter um duas tempo é músicas. Fazer muito uma legal. mudança. Eu Por acho que isso não é- 8 minutos, né? Eu acho que não é nem só por isso, é, por E exemplo, entrar na quando... brisa, né? É, porque É, quando você tá sim, discotecando, você tá exato. dançando, Exato. quando corta muito rápido a música, você tipo, putz, mas sim. já acabou, Total, sabe? total. Agora que eu tava começando a curtir. É como se o loop já tivesse na própria música, né? Exato, Tipo, Você é. não precisa mais ficar loopando Exato, um trecho é isso. minúsculo. É. Exato. E até os fade-outs e os fins muito longos de música são exatamente pra isso. Pra assim, isso. Sim. Pra você Já conseguir casar preparar, bem encaixar entre uma e outra, né? outra. Colocar no mesmo batimento e tudo. E aí, ainda indo pro final dos anos 80, lá pra 89, já completando 30 anos esse ano, foi lançado 2 discos que usam dos samples de um jeito Ai, bem importante. Eu amo. Que é o Pose Boutique, que é do Beastie Boys, e o 3 Feet High and Rising do De La Soul. Perfeito. Os dois são do Perfeito. mesmo ano, são lançados em intervalo de tempo muito curto, e os dois fazem isso, de pegar esse resgate de clássicos do R&B, do soul, da música negra ou do próprio rock, Do rock. e transformar em base para as canções, né? Eu tava até, quando eu fiz uma listinha dos melhores discos de 89, que eu fui revisitar esse disco do Beastie Boys, e aí eu fui ver a história do disco, assim, e é muito curioso que eles falando que se esse disco fosse lançado, sei lá, um mês depois, ele nunca seria lançado, porque eles gastaram todo o dinheiro deles para ter acesso a esses samples. Só que os valores que eles fizeram foram os valores, assim, tipo, muito baixíssimos, porque ninguém tinha ainda meio que quanto que eu vou A expertise cobrar. de saber, né? Exato, pra utilizar essa música. Aham. Então, o disco, sei lá, tem samples de Led Zeppelin, tem samples de um monte de coisa, que hoje, sei lá, você pagaria rios de dinheiro pra poder utilizar. Sabe? Hoje, um sample só, às vezes, muitas vezes, um fragmento que você vai Sim. usar é caríssimo, né? Caríssimo. Hoje faz parte até do glamour, né? Você pega o Kanye West que consegue samplear uma galera e faz parte do Uma Nina glamour, Simone porque da é vida, caro, assim. né? É. Então é muito louco como as coisas se E eles fizeram um distorceram. disco inteiro que a base dele é toda calcada no sample, no recorte de outros artistas. Ah, mas é muito louco também que se for pensar, tipo, tem gente que, sei lá, os primórdios do hip hop é basicamente sample. E aí, tipo, essa galera que tem os primeiros discos sampleados nunca ganharam um puto. Não ganharam. Não, é verdade. Tem gente que tá na justiça até hoje pra conseguir direito de música e coisa do tipo. Assim. E também tem muita música que se tornou mais conhecida depois de ser ampliada do que, né? Tipo, era uma coisa ali já. Isso aconteceu pra caralho. Eu ia falar isso, que semana passada eu tava ouvindo na rádio e aí tocou Steely Dan, Peg, e eu nunca tinha parado pra pensar que é a base de I Know do De La Soul, do 3 Feet High and Rising. Tum, 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 tum. E eu, tipo, eu amo essa música. Daí eu falei, caralho, velho, eu já conheço por causa do sample. É muito louco isso, cara. Tem aquela do The Police, que depois foi regravada nos anos 90, eu acho que pelo... Ai, é pela Missy Elliott? Eu não lembro Pode agora. ser. Que é Qual? Every Breath You Take, sabe? Eles usaram como... É, eles usaram como base de uma música que foi, tipo, mega popular nos anos 90, É, assim. que depois eles fizeram uma versão mais... Não gospel, mas tipo, ficou mais soul, assim, Sim, o negócio. eles fizeram só com vocalzão. É, né? vocalzão, every breath E ela you foi uma música que fez sucesso nos anos 80, e aí ela fez, voltou, pra tipo, em caramba. 90 e É muito poucos. legal. Eu acho isso muito É. maneiro, velho. Então já nos anos 90 a gente vai ter meio que uns desmembramentos, assim, na questão do remix. Vai pro hip hop, que daí começa o remix no sentido de eu vou ter a minha música, mas eu vou abrir espaço para um outro rapper entrar, então essa música vai ficar um pouco mais extensa para ter espaço para as rimas desse cara. A R&B começa a ter muito disso, por exemplo, Mariah Carey tem discos, lança um single e junto dele vem, sei lá, 4 versões de remixes. Aí, indo pra questão de música eletrônica, a gente tem o fortalecimento do trip hop, que é uma coisa que é do final dos anos 80, que é todo calcado no uso do sample, na remixagem, na colagem de coisas. E surgem umas obras bem importantes, que é, por exemplo, o Introducing do DJ Shadow, que é um disco também todo calcado em cima de samples, músicas antigas que ninguém mais lembrava que tinha acontecido. E tem muita artista, por exemplo, a Bjork, ela vai lançar uma coletânea que é o Telegram, e não só ela, mas outros artistas vão fazer coletâneas específicas de remixes, sabe? Tipo, vou chamar um grupo de artistas. Era muito, Para né? remixar. Era bem comum, bem década de comum 90, ter uma isso. porrada de artistas, e ainda hoje ainda tem bastante, assim, às vezes o cara lança um disco,
Por exemplo, a Pablo Vittar lançou o disco ano Eu passado. ia falar E dela. esse ano vem um disco de remixes Não, mas- de mas- todas. Mas como a gente tá falando, tipo, 90, assim, era muito, né? Bem comum. Era bem comum, cara. Uma coisa que eu lembrei que nas décadas de 90 tinha muito, eu não sei hoje, eu acho que não, talvez nos sábados à noite, mas tinha muitas sessões de DJs que faziam assim, 1 hora sem intervalos. E aí o cara fazia mixagem ao vivo Ao nos vivo, programas de sim, rádio, sim, sabe? Sim. O Banana fazia muito isso, da Jovem Pan. É um cara que, tipo, ficou, sei lá, 30 anos no Jovem Pan. Ele saiu até, acho que, esse ano. Foi, tipo... Teve uma despedida dele e ele era, tipo, um clássico, assim, de, tipo, também na balada, sabe? Sim. Tipo, 2000, que hoje em dia assim. essas coisas estão naquele Mixcloud, assim, tipo, de gente que faz Aham. as mixes, os remixes e tal, e coloca na internet pra todo mundo ouvir, assim. Perfeito. Então, já indo para os anos 2000, chega a cultura do remix, que é uma coisa que ultrapassa a questão da música e passa a ser imagética, estética, porque você consegue trabalhar a questão de YouTube, você consegue trabalhar outros, por exemplo, GIF, você pode fazer uma remixagem de uma tela e transformar isso em outro produto cultural, né? Mas no campo de música mesmo, tem a popularização dos mashups, que, curiosamente, em 2004 tem 2 discos que são bem importantes lançados sobre isso, que é o The Beatles, que é produzido pelo DJ BC, que é um trabalho que une The Beatles com Beastie Boys, e também tem o Grey Album, que é do Danger Mouse, que ele é uma mistura do The Black Album do Jay-Z com Beatles. Sim. Então por isso que fica Black, com o White Album, na verdade, dos Beatles. Tem o trocadilho ali, né? É. E ainda também no comecinho dos anos 2000 tem um disco que eu gosto muito, que é o Since I Left You, do Avalanche, Nossa! que eu acho Foda. perfeito. Ele é todo montado a partir de samples de clássicos da soul music dos anos Verdade. 60, É lindo. 70. E assim, é música besaidaça, assim, não sei, tem coisas assim que ninguém nunca chegou a fazer sucesso. Eles foram lá, pegaram e fizeram um disco inteiro em cima disso, tanto que eles levariam, sei lá, 17 anos pra voltar com outro disco depois, meio que por conta da força, do impacto que esse disco teve. E também tem ainda no começo dos anos 2000 o surgimento do Girl Talk, que Eu que eu acho que é um dos amava. grandes símbolos Era tudo na minha dessa vida. questão do mashup. Foi processado até não poder mais, teve que sumir por um tempo. É, ele Foi faz tempo que processado, Ah, é? super. Pra caramba, com os primeiros discos dele, basicamente. Imagino, né? Porque assim, uma track tinha. É, Era assim, 20 recordes. É, e uma galera muita coisa. grande, não era nada. E ele é um cara que fala, né, sobre isso. Tem até um documentário dele, o R.I.P., como que chama? É, tipo Rest in Peace, a Remix, alguma coisa. Uhum. É que ele participou daquele outro que você recomendou também, do... O Everything's a Remix. Isso, é. Sim. Ele participa desse também. Você quer falar da questão de direitos disso? Ah, a questão de direito é que você simplesmente não pode pegar um trecho de uma gravação de outra pessoa e colocar na sua música sem autorização e vender. Tipo, Mas essa esse- música, ou subir no Spotify, por exemplo. Tipo, monetizar com a sua música. Você só pode ter, então você só pode ter no YouTube, SoundCloud. E você não pode nem, o vídeo tem que ser, né? Mas acho que dependendo também não, monetizado. né? Tipo, Se você tiver a autorização do... É que aí acho que não é só o artista, né? Porque você tá mexendo com o direito da gravação, não o direito autoral. Então é bem complicado de conseguir. Então nem no YouTube, provavelmente. Em nenhum lugar. No YouTube você consegue colocar. Mas assim, você não consegue colocar anúncio, por exemplo. É, né? então, você não Provavelmente. consegue colocar Aham. nada. É que se você bota monetiza. anúncio numa música que não é sua do YouTube, ela Ela vai automaticamente reverte pro artista. Sim, Isso. entendi. Que já é Play. uma parada legal, que pelo menos você consegue estar lá, né? Uhum. Tipo, talvez se você conseguir citar ali no Spotify, por exemplo, dessa forma, já pelo menos seria uma divulgação pro seu trabalho e tal. A galera poderia ouvir de lá. Exatamente. Mas é uma dúvida, por exemplo, tem muito artista que eu ouço, por exemplo, eu gosto muito do Burial, produtor, que ele tem um disco que é o Untrue, que é um dos meus discos favoritos. E aí, assim, a música dele é um dubstep, só que ela toda meio que montada em camadinhas. E lá no fundo tem, tipo, um trecho daquela cantora Mônica, que é um R&B, só que a voz é totalmente distorcida, ela é quase uma base pra canção. Como que faz um negócio desse? Que, tipo, ele não é o único que faz isso e que até não... o Kanye West faz isso pra caramba também. Não, mas que não paga direito autoral por isso, Ah, entendeu? entendi. Existe um ele não limite? Não, tem paga. gente que não consegue meio desviar disso, sabe? É, eu não sei te falar. Mas a questão principal é que, assim, que nem nesse caso, você tá usando um trecho ali, mas de uma maneira, tipo, tão autoral sua. Tipo, você tá usando aquilo de um jeito tão artístico e colocando na sua música,
que não deveria ser um problema ou ter uma restrição tão grande para você usar. Que vira meio que, até nesse documentário do Girl Talk, ele compara, tipo, no começo do rock, os caras usando aqueles mesmos riffs de blues e tal, os guitarristas, tipo, meio que plagiando, entre Rolling aspas, Stones aquilo. inteiro, é isso. E aí ele entra numas de que a história da música, ou tipo, da criação toda é calcada em reciclar alguma coisa que veio antes. E antes, tipo, nos anos 60 ou sei lá, 50, não era possível você pegar um trecho de gravação e alterar ele a esse ponto e usar na sua música. Por isso que, tipo, era feito de outra maneira. Mas hoje é assim, você simplesmente... Os softwares viraram um instrumento, né? Você tem um uso artístico daquilo. Então, acho que tem uma defasagem, tipo, na maneira como a legislação atua sobre isso, assim. Tipo, você devia, no mínimo, ser parceiro do autor quando você faz uma parada, sei lá, sabe? Então, o que você pegar alguma coisa é algo totalmente diferente, então, o que a gente tava colocando a diferença entre remix, seria um rework, então. Você, tipo, esse exemplo que você deu. Tem que dar umas contextualizações aqui. O que é um rework? Então, eu não tenho a definição clara na minha cabeça, porque tem rework que eu olho que eu falo, mas por que isso não é remix? Tipo, começou a aparecer rework. Tem algum conceito disso? Não, acho que a gente tem que olhar no Google, mas... Tipo... eu também fico confuso, porque eu acho que antes tudo chamava remix. Exato. Deve ser só um rebranding. Eu acho que o remix clássico é quando você pega... Tipo, a gente pode falar o que é uma mixagem antes, né? É bom, Tipo, é bom. Tipo, qualquer gravação, foram gravadas várias camadas de instrumentos. Por exemplo, foi gravada uma guitarra, uma bateria com 2 ou 3 microfones, um baixo, uma voz. E quando a gente ouve a música, não é simplesmente todas essas faixas tocando ao mesmo tempo do jeito que elas foram gravadas. Então, cada faixa ela tem um tratamento para tudo isso caber na música de alguma maneira. E nesse tratamento tem você mexe, tipo, nos timbres dos instrumentos. E todas essas camadas somadas formam a música. Então, acho que o remix, a definição clássica, é quando um artista começou a dar essas camadas para outro artista remixar. E aí ele alterava os timbres de cada camada e tal, ou acrescentava coisas. E eu acho que talvez rework esteja mais usando o termo quando você... se mete mais, assim, você produz outras coisas. Quando você usa umas arranjos. bases pra fazer algo que... Meio Tô falando assim. meio chutando, na real. Não, mas A pode partir ser. do uso que eu vejo o pessoal usando. Porque você pode ver que tem muito rework que às vezes o próprio artista entra e toca uma guitarra. Por exemplo, ele Isso, mudou todo o arranjo ali. Mas tem Grava remixes mais- que também são assim. Então, exato. é porque o remix já era isso, né? Sim. Talvez... Eu não sei se é mais bonito, É que tipo... remix também tem aquele negócio, sei lá, uma música de rock, agora eu vou tocar ela em dub ou em algum outro você estilo mudar o X, assim. gênero O gênero. musical Acho que o nome completamente, remix assim. também virou meio, qualquer música popular que não é eletrônica, com uma batida horrível de techno, tipo, chama remix. Né? Aí talvez as pessoas não queiram chamar mais de remix, sabe? Quando ela faz alguma Então, coisa mais interessante. Exato. Não, é que uns produtorzinhos embaçados que eu olho o rework, tipo, sabe? O Pional, o Talabolt. Daí, tipo, mano, por que não tá chamando remix esse Remix, negócio? Eu E tem- acho que é mais essa questão de você mudar um gênero de uma música, você trazer ela pra um outro universo, sabe? Não é só você fazer uma zoeira ou um remix, não sei. E tem também o edit. Que é Edit. começou a Edit, acho que é surgir. mais um corte horizontal, assim, da música. Tipo, você pega... Ela tem 5 minutos, eu vou deixar em 3. tipo, Até porque sei existe lá. o Radio Edit, né? É. Tipo, É, o eu vou Radio diminuir Edit. pra ela caber Exatamente. na rádio. É que é feito pelo próprio artista, ou a Sim, gravadora, ou a gravadora, provavelmente, talvez. assim, né? Não Radio é... Edit. Inclusive Radio tem um documentário... Documentário não, um videozinho da Vox, daquela série Earworm deles, que eles falam sobre isso, sobre... Como foi criado o Radio Edit, esses Esse extended conceito. mixes que você tinha falado antes, que é bem legal. A gente vai deixar linkado no programa também, que vale a pena ver. Boa, Nick, gostei. E você falou que música ela é feita em camadas a partir da mixagem, mas no seu caso, quando você vai trabalhar um mashup, normalmente você já pega a música pronta, não pega? Então, mashup seria tipo um remix, só que com mais de uma música valendo. O mais clássico, tipo, você pegar esse disco do Danger Mouse, ou os primeiros assim, é sempre uma versão a capela de uma das músicas, que é tipo só a voz, só a faixa da voz.
e um instrumental de outra música. Esse instrumental, normalmente, você não tem acesso a todas as faixas separadas. Então, meio que você faz uma salsicha ali de pegar a música final, escolher as partes onde tá só instrumental sem voz, e dali você sair manipulando e editando até criar um outro trecho instrumental a partir daquele, sabe? Tipo, esticar aquilo. Quando a gente recebeu o Melted, foi muito engraçado, porque a gente tava falando do negócio do Mac DeMarco, ele falou que ele regravou a guitarra, né? Porque ele não ia conseguir puxar a guitarra sem a voz do Mac DeMarco. Então ele pegou a batida do funk e ele, em casa, que ele toca guitarra, ele regravou, assim. Tipo, é uma solução, né? Só que você vai um pouco longe, tipo, na brisa, né? Tipo, você se propõe a regravar Você negócio, ali com assim. tempo, você consegue. Eu já gravei, tipo, cavaquinho em uma dessas aí. Sério, Band. Tipo, eu queria que tivesse um cavaco tocando as notas ali. Daí E tem regravou. MIDI, né, que é importante no remix. Você pode colocar um instrumento que for no negócio. Que é uma linguagem, não sei se... Falando linguagem. rapidamente, tipo, MIDI não é áudio, assim, ele não é um trecho de gravação. Ele é só uma informação. Então você fala, isso aqui vai ser o meu dó. E o isso aqui pode ser tipo um kick de bateria. Ou uma coisa que você gravou. E aí você consegue manipular muito assim. Você pode pegar, tipo, tocar o arranjo de uma música, fazer uma versão MIDI de um trecho que seja de guitarra, por exemplo, e alterar o som daquilo para virar um som de acordeon. Ableton faz essa leitura pra você, qualquer programa de produção. Tem bastante aqueles virais que a galera faz de pegar, por exemplo... Não sei se vocês viram aquele vídeo que é um pato de borracha que ele aperta e faz... e aí eles fazem tipo meio que uma música inteira em cima disso, sabe? É verdade. Tipo, eles vão mudando até deixar a nota de... Sim. Você consegue colocar bonito, em qualquer... Mas uma É pra beleza, isso que eu pago a internet. Eu fiz um assim, desses que toma bastante tempo, assim, bem inútil, que é do Garota de iPhonema. Puta, que eu samplei todas as notas do toque do iPhone e fui montando a harmonia do Garota de Ipanema e tal. Nossa, e é caralho. desse jeito que você falou, tipo, coloquei, isso aqui então é um dó, isso é um ré, isso é um mi, e depois você consegue montar outra harmonia usando aqueles sons. Quanto tempo demora mais ou menos pra você fazer uma coisa dessa? Nesse caso... Alguns saem muito rápido, alguns eu fico ali uns... Mês. Alguns anos. Não, mas tipo, às vezes eu fico dias. E também, às vezes eu perco muito mais tempo testando o que dá pra fazer do que realmente editando, e mixando. Porque tem uma que não é simplesmente escolher duas músicas e, vou fazer essa e essa porque eu acho legal. Tem a questão da tonalidade das músicas, que tem que ser pelo menos próximo pra você conseguir alterar. E o BPM das músicas, né? Que é a velocidade. Deixa eu entender como que funciona o seu processo de composição. Porque eu fico imaginando que... É porque às vezes os remixes, os mashups, eles são de campos muito diferentes da música. Tem um que eu gosto muito que é do Steady As She Goes, do The Raconteurs, com Bad Romance, da Lady Gaga. E, tipo, encaixa perfeitamente. Muito bom. Mas, assim, eu queria entender como que você tem esse processo de selecionar essa música com essa música e fazer dar certo. É por teste? Como que funciona pra ti? Eu me drogo antes, tô brincando. Então, normalmente, eu escolho, tipo, uma das duas músicas, assim, que é uma música que eu sou fim de mexer. Eu sempre faço com música brasileira, né? Sempre uma música brasileira com uma gringa. Então, normalmente, eu tenho uma ali na cabeça. E aí, muito teste mesmo, tipo... Eu acho que igual você catar um violão e ficar ali batendo umas notas até sair alguma coisa, você tem que usar o software... Tem que não. Acho que é um jeito legal. Você pegar o software ali e ficar brincando, testando, tipo... E aí eu fico ouvindo, tipo, eu pego a capela de uma música, sua voz, e fico ouvindo várias músicas, assim, que eu acho que pode ter a ver. E aí barra nessa questão de ter o BPM próximo e uma tonalidade próxima, né? Senão vai ficar horrível, mas seu próprio ouvido vai dizer se vale a pena seguir com aquilo ou não. Tem algum que você tentou muito e não deu certo? Cara, eu tentei muito fazer The Number of Demonios. Que é o quê? Que era com Demônios da Garoa. Só que... E Iron Maiden. Nossa. Que elas têm a mesma, tipo... As músicas têm que ter meio que o mesmo tesão, assim. Mais do que simplesmente, né, também.
as notas. E aí o problema foi esse, que a música do Demônios da Garoa tem voz meio que o tempo todo. Pode Então crer. você não consegue achar um pedacinho pra Que não trampar tem. ali. Você teria que, tipo, tocar ela pra... Aí, Só ó, que pega aí o também perde. cavaquinho. A Porque o legal essência. do mashup ou do remix também é que você tá usando a música de outro cara, porque aquilo já tem um significado na cabeça das pessoas muito mais definido, né? Então, se você for criar, pô, eu vou aqui tocar uma música do Nirvana, porque o cara. Tem todo um negócio meio emocional, né? Tipo, a gravação É, original. na gravação, assim, total. Tipo, remete rapidão, assim, ao negócio que Aham. você quer. Pode Tipo, crer. é aquele som daquele jeito, né? É. Que você reconhece. É, tipo o dele que ele fez da Ultragás com Beatles. Tipo, Nossa, isso é muito bom, cara. perfeito, É é muito bizarro. bom. É até meio Hello, bizarro Good Guys. ouvir lá. Você ficou ouvindo e falou assim, não tá certo Não tá isso. certo, dá um Alguma bug na coisa sua cabeça está e fala muito assim, para, que errada. palhaçada é essa, sabe? Companhia do Pagode, né? Robô, com Daft muito. Punk, robozinho empinadinho, muito bom. Tem um meme que fala, tipo, essa é a This coisa... represents Brazil more than soccer and samba. Esse da Ultragás sumiu um tempo da internet. Ah, é? Por causa Direito? Ah, de direito? Tipo, no SoundCloud, às vezes você toma ali um strike, né? Agora eu parei de colocar pra baixar as músicas. Acho que Daí acho que é De boas. acho que é de boas. Todas as suas músicas, elas estão no Spotify. Ou no YouTube. No SoundCloud, desculpa. Como algumas, tipo essa, eu não consegui subir no SoundCloud. Eu fiz o canal do YouTube por causa disso, na real. E aí lá rolou de De subir. boa. no YouTube tá tudo Então lá. tem um de canal do boa. YouTube. Você já tomou alguma chamada, tipo, judicialmente Não, falando? não. Não? Não, Eu já não. tomei xingo de fãs só. Só de fã, mas posso exaltar aqui? Então, que senão eu... tá bem feito o trabalho. porque Então, você eu vou irritou o exaltar, porque eu, né, que sempre tô no carnaval em casa, tava assistindo lá Band Folia, que eu assisto, e aí do nada aparece a... fã. Mano, você realmente assiste Eu isso? sou, é sério, Fala vocês acham sério. que é mentira. Vocês acham que é mentira minha. Eu vejo China lá, beijo China, todo ano. Daí do nada, Carnaval de Salvador vira Daniela Mercury no trio elétrico e ela toca o mashup deste menino com Beyoncé, o mais belo dos verdade. belos. Tudo. E eu fiquei assim, cala a boca, sociedade que quer barrar com os direitos autorais, sabe? Chega. Além da Daniela, você teve algum retorno de algum artista? Eu já tive muito assim no Facebook. O primeiro que teve assim. No Twitter também, não foi? Twitter, enfim, na internet. É onde que eu teria, né? A pessoa ia me ligar e falar, Rafael, muito legal, obrigado. Esse é um povo correr em casa. Já tive do Talking Heads, que Esse foi louco. foda, Ah, o mano. David É. Que Byrne foi o único gringo. Não, tipo, Facebook deles, tá? estagiário do Talking Heads, enfim, mas Talking Heads Não, mano, oficial. foi muito Foda. foda. Daniela Mercury, Gabi Amarantos. Aham. Racionais. Compadre Washington, uma vez fizeram uma matéria no Rio, quando Ah, fiz o verdade. Sacha Bain e tal, e aí ligaram pra ele. E ele comentou lá que gostou. Caetano também. Massa. Mas tem algum que você, quando você tava começando, não lembro se você falou, mas que você ouviu e falou, nossa, é muito da hora isso. É isso que eu ia tipo, perguntar. Se tem algum... De outros artistas? Um trabalho de outro artista que falou, Cara, putz, eu queria muito ter feito isso. O Danger Mouse, que foi a primeira coisa que eu ouvi de mashup, Pode foi crer. isso. Eu falei, nossa, que legal que é isso. Uma música e outra ao mesmo tempo. Foi Explodiu sua chocante. cabeça. Derreteu tudo. Explodiu. Mas sempre aparece coisa legal, assim, na internet. Ah, internet, Sim, né? O tem. lixão do mundo, é isso. Vocês lembram qual foi o tipo primeiro mashupzão ou remix, assim, que... Primeiro? Ou algum que marcou muito vocês? Ah, comigo foi os do Bertazzi mesmo. Não, sem puxar Não, saquismo. não, eu não tô Ai, que brincando. puxa Antes eu nem saco. Não, sério mesmo. Antes eu nem sei. sabia que chamava mashup. Tipo, em 2011, acho. Acho que 2011, assim. 2011 ou 12. Eu nem sabia, tipo, que mashup eram duas músicas e blá, 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 blá. Pra mim era tudo remix. Entendi. Não tinha outra coisa. Ah, E aí acho que foi do Rage Against, né? Qual que foi o primeiro, assim, que você lançou, Rafa? Primeiro de todos foi Blonde e Blonde, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Pode crer. O primeiro que eu lembro
Era aquele Cid Moreira on the Dance Floor, Ai, sabe? eu Ai, é amo! maravilhoso. Muito É bom. perfeito! Quando eu fazia festa Eu em amo casa, eu muito. Eu já sempre discotequei tocava. alguma vez que eu toquei essa playlist. Gente, essa vamos mixtape fazer. inteira. Nós Tem que vamos fazer isso. discotecar. A Eu fui lembrar origem de pesquisando essa tudo. pauta. No início, Deus criou. Todo mundo aqui vai dançar. Vai dançar. Vai dançar, vai dançar. É muito bom. Nossa, pode crer. eu isso é sempre babado. tocava em mesmo. casa quando a gente fazia festinha. Esse é A primeira vez que eu babado. ouvi, eu falei, nossa. Tinha uma dupla que eu gostava muito, que era, acho que é Lobster Dust. Eles fizeram, por exemplo, Like a G6 com MGMT. Eles que fizeram essa do Bad Romance com Eu The Raconteurs. Raconteurs. Eles têm uma lista, assim, de coisas... Eles têm um que é... Eu não sei se é deles. Eu acho que não, mas tem um que é muito bom, que é do Blonde, que é o Heart of Glass, com aquela The Sprawl, Mountain Behind the Mountain do Arcade Fire. Tem E, mesmo. tipo, caixa Você que tocou. Eu já toquei, já Foi você toquei. que tocou, eu nunca tinha eu toco ouvido. sempre. Achei muito legal. Perfeita, Muito perfeitinho. bom. Pra mim, acho que a primeira de verdade foi a do Girl Talk, que foi em 2006, 2007, sei lá. Que eu vi várias músicas sendo sampleadas, mas o que pegou pra mim mais é que, tipo, nos anos 90 eu ouvia muito uma banda que chamava Us Three. E aí eles fizeram uma versão, enfim, de uma música do Herbie Hancock chamada Cantaloupe Island, que era Cantaloupe, com o loop de loop mesmo, de op. Ah, que loucura. Ah. E aí, enfim, eu ouvia quando era criança, e anos depois eu ouvi a versão do Herbie Hancock, que é o original, e falei, meu Deus. E acho que isso é uma coisa bem legal também, quando É você tipo, muito reconhece legal. outra versão, você fala, caralho. Isso é legal. É muito bom. Perguntinhas aqui, ó, que eu coloquei na pauta. Um remix pode ser melhor do que a obra original? Sim. Eu amo essa questão. Eu amo, mas a gente já falou de Problematizar essas cover. coisas. Eu gosto. Acho que sempre pode, né? Poder sempre pode. Muito bem. Deve poder, né? Não tem uma regra. Não tem uma regra, mas eu acho que a original... Não sei, eu acho que sempre tem um valor porque você escolheu aquela, então é sempre porque a música Ai, não minimamente sei. é boa. Não sei. Você acha que não? Eu acho que, bom, eu acho que a pergunta é, o mashup pode Não, ser? um remix. Um remix. O remix pode ser? Eu acho que sim. Não tenho nenhum exemplo, mas eu o acho que remix. Não, Eu tenho um aqui, Não, ó. Eu tenho do Jacques Green, Can't Get Close, que é uma música do Sanfa e um remix dele, assim. E eu acho muito mais foda. Eu tenho um exemplo aqui que eu sei que a Isadora vai concordar comigo. Fala, amor. Que é a Rogue Waves, do Miguel, no remix do Tame Impala. Waves. Eu acho É perfeita. perfeita. Ela é bem muito melhor. É, essa eu toco funciona- sempre. Essa eu toco sempre. Gosto muito, gosto pra caramba. Tem aquela do Alex G, Sportstar, e o remix do Porsches é muito melhor que o original. Nossa, amiga, eu nunca Verdade. ouvi. Não? Nossa, É eu amei verdade. essa. É Já muito melhor. pensei aqui na minha cabeça e eu vou amar ela. É muito melhor. Tem um que eu... Melhor. Assim, tudo que ele lança pra mim, que os remixes são perfeitos, que é o Forte. É, Ele é tem, bom tipo, mesmo. uma playlist verdade. É bom no, mesmo. no Spotify que são só os remixes dele, assim. Ele tem, sei lá, mais de 20 anos de coisas muito loucas que ele remixou. Acho que a última grande coisa foi a da Alicia Keys, que ele pegou, tipo, uma música no início desse ano. Não é em Não, é em Nelly Furtado, Nelly Furtado, Nelly desculpa. Furtado. Foi Nelly Furtado que ele fez uma música no início desse ano que... Excelente, assim. Já Ele- gostei. O JMXX também tem uns remixes Muito. bem legais. Inclusive, ele tem um remix para as próprias músicas do DXX. Tipo, Sunset, a versão dele é muito melhor do que a versão mesmo. original, que por sinal foi ele também quem produziu. Assim. Tem também, tipo, que é a Florence, tipo, You Got The Love, com uma base do XX, que daí ele misturou, que ficou, tipo, muito foda. Massa. Muito foda. Elô, tem alguma coisa? De remix favorito? Esse que eu falei, eu acho bem bom. Tem umas músicas da Cisa no Spotify que são remixadas, que é eu verdade, gosto. são boas. Que são bem legais, Aquela assim. com o Calvin Harris. Tem essa, né? Essa é só ok. Eu acho divertido. Eu acho legal quando eu gosto muito de rever, de ter uma versão. Boys Noise tinha um... Desculpa te cortar. Não, pode... É, Eu total. lembrei agora. Boys Noise é bom também? fazer Cut uns remixes Cope bons. tinha, o Alice Dixon. Verdade. Tudo que é da DFA tem uns remixes maravilhosos Nossa, Cut Cope deles. tem umas muito Que é feita pela boas. própria galera da DFA. Então, É, só gente boa, tipo, é remixando gente retroalimentação. boa. Eles ficam vão coisa do outro, assim, Breakbot também, essa galera. Cara, eu não sei se é porque a gente cresceu nos anos 2000 ali, mas, por exemplo, tem muita coisa, tipo, os remixes do Gossip pelo Soul X. Era perfeito. Nossa, tem o do Tame Impala do Sox, que é a coisa mais... Eram Let It muito Happen. bons. É muito
muito É foda. verdade, é melhor do que o original. É melhor que o original. Aí, ó. Verdade, é outra que é melhor que o original. Perfeita. Perfeitíssima. 10 minutos de música, muito bom. E você, qual que é o seu remix favorito? Conta pra gente seu remix, seu mashup, seu rework, seu edit. Manda pra gente. Manda pra gente, a gente vai comentar na próxima edição do programa. Eu fiz aqui o pedido para as pessoas, pros nossos ouvintes no nosso Instagram, @podcastvfsm, quais são os seus remixes favoritos? Aí o Patrick Key7 respondeu, falou Rivers da Lick Lee, mas ele não especificou o quem. É a que toca na rádio lá. Esse é... Mas é um remix? É remix. Tem um remix. Não, isso é o remix, né? Esse é um remix. Isso é legal mesmo. Tem também o Kel Winap, ele falou assim, não diria favorito, mas um bem marcante é pra mim o 192000 do Gorillaz. Também não falou quem fez o remix. Tem o BZR Overi, ele recomendou Pink Floyd versus Bee Gees, Stay in the Wall. É um mashup, não sei se vale Lógico que vale sim. Perfeito. O MRA Azevedo recomendou Listomania, do Kaminsky, a música do Phoenix, só que pelo Kaminsky. E tem também o Tô Viciado em Bichinho, do Lux Nossa, Troia. é muito... Eu acho melhor que a original. Juro, eu acho. Prefiro a Eu acho original melhor que a ainda. original. Eu acho prefiro a original muito nesse boa, caso. velho. Muito. A gente recebeu algumas no Twitter também. O Leonardo falou do A Dor, do Jalu, mas também não falou quem fez. Tem uma aqui que é muito boa, que é uma Sensual Seduction, do Snoop Dogg, só que com o Robin junto. Olha só. Nossa. Não, Muito mas bom. é porque o Snoop Dogg participa de uma música do disco da Robin. Então, mas eu não sei, aparentemente isso aqui é bem antigo. Nossa, lembrei desculpa, que eu acho muito melhor. Gangsta Love, do Snoop Dogg, tem uma versão do Mayer Hawthorne que é 1 milhão de vezes melhor e é perfeita. Mas é um remix? É um Ou é remix uma porque, versão? tipo, ele meio que canta e daí entra entendi. a base Então e é tal. remix. É remix mesmo. É muito foda. Tem uma que eu lembrei, que eu adoro, que é Forever Dolphin Love, do Kono Mocassin. Mas tá escrito no Spotify que é um rework. Aí, ó. É porque é chique, é porque é indie. Quando é indie... Pelo Arrow Alcan. Eu acho que é da fase da lua. Você olha, É muito hoje bom. é crescente, hoje é rework. Hoje é meninas. rework. Tá 35 escrito. graus, Hoje é tia um Edith. remix. Hoje é tia Edith. Vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Isadora, o que é esse bloco? Neste bloco, daremos recomendações de peças audiovisuais recentes, lançadas na última semana ou mês. E o que você recomenda? Então, minha primeira recomendação é o álbum novo da Kate Tempest, que é maravilhoso, se chama The Book of Traps and Lessons. Mas sabia que eu vi o show dela no Primavera e eu não gostei? Então, Ela é posso meio falar? chata. Isso que eu ia Pode, falar. deve Isso que eu ia falar. falar. A Kate Tempest não é um negócio tipo, nossa, mano, vou ver um show dela. Eu acho que deve ser uma tá. coisa meio Que eu diferente, assim. Eu encontrei a Larissa Conforto e ela, tipo, vai ter o show da Kate Tempest. Você precisa ver. Você precisa, sabe? Tipo, ela Então, hypou pesado. Daí eu então. fui e, tipo, não gostei. Não, mas eu gosto eu da... me senti mal por não ter Eu ouço gostado. a Kate Tempest já tem um tempinho. Tipo, eu acompanho o trabalho dela desde o começo. E ela, tipo... Ela é poetisa, né? Ela não é cantora. Tá, Tanto que ela veio entendi. na Flip, em Paraty, há 2 anos atrás, lançar o livro dela. Tipo, e todo mundo cagou, entendeu? É Tipo, outra parada. É outra parada. É que eu Entendi. achei muito foda, porque as letras são muito legais. Ela tá, tipo, né, profetizando ali. Ela falando- fala várias. Ela fala várias. E aí, esse álbum específico, ele fala muito, tipo, de relação entre amor e poder, assim, saca? Tipo, é legal, assim, as letras são bem fodas. E também fala bastante da questão do Brexit, que tá pegando lá, que o bicho tá pegando lá. O show E eu dela achei... é bem política, né? Exato, Essa é garota. super político, assim, tipo, e realmente parece que ela tá contando histórias no ritmo dela, saca? E a produção é do Ricky Rubin, ela gravou no Shangri-La, no estúdio lá de Malibu, foda. Classic. E eu achei muito foda, porque tem música, assim, que ele tenta colocar o mínimo possível, sabe? Pra não mexer no que ela tá falando. Tipo assim, a mensagem dela é mais importante do que a batida. Uhum. Tipo, do que o beat ali e tal. E eu achei diferente dos outros trabalhos dela.
E a minha outra dica rapidinha é o single do novo do Free Nationals, que é a banda que toca com o Anderson .Paak, que eles chamaram a Kali Uchis e, né, já estava gravada com o Mac Miller. Última Falecido. Eu adoro quem fala o Hippie. falecido. O falecido Mac Mac Miller. Finado. Finado. É muito coisa de voz, É velho. muito. Ai, o finado fulaninho de tal. Que Deus o tem. Então, e daí se chama Time. E A é boa? música é bem legal, achei bem legal. Achei bem a Kali Uchis ali. Tipo, Ai, eu caberia amo, no álbum dela. Super legal. Perfeito. Super legal, gente. Bertazzi, qual que é a sua dica desse bloco? Minha dica desse bloco é o Originals, do Prince. Ai, perfeito. Tava na minha também. É mesmo? Pô, desculpa. Não, mas, por favor. Boa, Rafa. Brincadeira. Então, Originals é um disco, né, de... É uma coletânea de... Uma coletânea de versões Isso. do Prince De pra demos. de demos que eram músicas que foram lançadas por outros artistas. Isso. E Tem um produtor que era o produtor que acompanhou o Prince ao longo da carreira, que fez essa seleção, mas o próprio Jay-Z meio que acompanhou o processo de gravação, de organização disso. Tem, sei lá, Nothing's Compared to You, que foi uma que já tinha saído ano passado, Uhum. mas tem todas essas versões que ficaram famosas na voz de outros artistas, mas são composições originais do Prince. Várias inéditas, né? Isso. É, que nunca... Eu acho que só o Nothing Compared to You, que era que tinha sido lançada ano passado, o resto era, tipo, tudo bootleg ou umas coisas assim meio perdidas, sabe? Sim. E soa lindo É demais. perfeito, é perfeito. Boa, Rafa. Nick, Bom, eu tenho duas dicas rapidinhas. A primeira é o disco Shea Butter Baby, da Ari Lennox. Foi lançado no comecinho desse mês. É um som meio R&B, soul, neo soul. Tem produção do J. Cole. E é um disco bem legal. Fala sobre negritude, sobre sexo, sobre ser mulher, ser jovem. É uma resenha que eu li, compara bastante a série She's Gotta Have It, do Spike Lee. Então, acho que tem tudo isso e é bem legal, assim. É um disco muito bom, vale bastante a pena. Minha segunda dica é uma coisa que veio pra gente, chegou quase umas 2 semanas antes de todo mundo, que é o novo disco Marcos Valle. ótimo. Chama Sempre. É o pessoal da Build Up Media, que a gente sempre fala aqui, mandou pra gente. Ele vai ser lançado amanhã, no caso, dia 28. E, basicamente, é Marcos Valle sendo Marcos Valle. Tem bastante coisa dos anos 80, assim. Inclusive, tem uma versão de Aviso aos Navegantes, do Lulu Santos. Ai, eu amo. Assim, a gente ouviu antes, é bom pra caramba. Acho que vale bastante a pena. A gente até deu dica dele Sim, algumas semanas algumas atrás. semanas. Então, assim, só vai, aproveita, que é muito bom. Os disco. singles que ele já lançou são excelentes e agora o disco inteiro, tipo, é muito, muito bom mesmo. É o primeiro álbum de estúdio dele, se eu não me engano, em 8 anos ou alguma coisa do tipo. E é bom que ver que mesmo depois de tanto tempo ele não perdeu a mão, assim. Ele continua, talvez não tão inovador, mas Ainda tão bom relevante. quanto sempre. Elô, Eu fiquei ouvindo essa semana não, né? Porque saiu 4 dias atrás, que é o novo do Mark Ronson. Ai, queria conversar sobre depois. O Late Night Feelings. E aí, o Podemos que que você conversar achou? agora. Eu achei que tem várias interessantes, Uhum. assim. Eu gostei só da King Princess e ele tá me irritando um pouco, desculpa. Eu gostei várias dessa com a Eu não conheço essa menina, Yeba? E da King Princess eu achei suave. eu essa gostei da Lick Lee, Da Lick eu Lee é gostei da Angel legal. Olsen, É, da Angel Da Angel Olsen. a da Miley Cyrus eu já tinha elogiado Mas ano vocês não passado. estão achando ele demais, assim? Eu não gostei com a Camila Não, Cabello. Isadora, como achei você chata. mesma diz, as pessoas têm que ganhar dinheiro, Isadora. Exato. Não, mas ele... Eu achei bem simpático. Assim, não tô falando gente irresistível, mas eu achei simpático. Você achou simpático? É Achei. porque eu ainda tô meio, não sei. Na dúvida. É. É que ele é bem senhor formulinha, né? Por Então, exemplo. exato. O O Tipo, primeiro disco dele era de versões pra... Ele fez o Prince lá. Fez um disco de versões que outros artistas tinham cantado. Tipo Valerie, da Amy Winehouse. aham. Aí depois ele veio com aquele disco que era meio funk psicodélico. Que Tame tem Impala. Tame Impala. E agora esse é um disco tipo Com mulher- disco. meio tipo, mulher- disco com com mulheres mulheres. Com cantando. mulheres cantando. Ele tem um conceitinho, abraça, é pop. É que não é nada demais, assim, é só... Não é nada demais, bom, mas é eu acho que é Tem bons gostoso. convidados, Você ok. dá um play, assim, você fica de boas, vai ter umas coisas gostosas, vai ter umas que você vai pular. Não, mas é que o meu ponto era meio... Será que ele... Tá tudo certo, gente. Ele tá pagando as contas dele. Ele é um gato. Eu casaria com Sério? ele amanhã. Calma, eu calma. acho. Nossa, puta, eu acho ele muito gato. Mas assim...
será que não vai ficar um negócio meio Calvin Harris, assim? De dar uma pesada? Pra mim já é um pouco. De tipo, ficar querendo aparecer toda hora. Sabe assim? Tipo. Eu não sei, Dora. Eu acho que então, algumas pessoas precisam ganhar dinheiro. É assim que as coisas são. Então, mas é isso que eu tô falando. Ele eu quer acho ganhar que dinheiro. É minha vez pra agora. ele é já vingança. é. Não é vingança, gente. É que eu acho que ele tá, tipo, meio too much, assim, de tipo, todo ano. Até o Migos Anira. também tá desde que apareceu. Quem? E o Migos. Desde que eles apareceram, Amigos? eles estão aí o tempo Os todo. amigos. O Chororó? Vai ter show do Amigos. Né? Desculpa, completamente o assunto. Mas vai ter show. Eu amo. É que sabe o que é? Eu entendo essa sua percepção. É porque o Mark Ronson, ele tá em muitos Então, tá projetos. aparecendo demais, É que, tipo, ele é requisitado, né? Tá sendo premiado, tá ganhando coisa. A Shallow lá é... Então, é tipo, dele? a música dele. É dele. Eu acho que ele foi Não, bem, só- mandou bem, assim, no último ano, no quesito de fazer coisas grandes e que Que deram muito dá certo, dinheiro né? e dá certo, Eu sabe? acho que vai ser como o último disco dele. Vai ter uma música ou outra que vai fazer um mínimo sucesso e depois ele vai desaparecer. Essa com a Like Então, Lee já isso- tava no ar, não tava? Essa com a Like Lee? Saiu um pouco Já tinha antes. saído, né? Já antes. tinha ouvido. Foi, Foi com ela single. que ele anunciou o disco, na verdade. Ah, então tá. Tem várias assim que passa reto. Tipo, eu não gostei muito, mas essa com a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, fez super sucesso. Eu acho essa música perfeita. Essa Você música é gosta? legal. Eu não gosto muito, mas O clipe eu dela é super muito bom entendo, também. assim. É, super entendo, assim. E, enfim, é isso, gente. Vai ouvir, tirem suas próprias conclusões. Porque é interessante. É interessante a King Princess. Eu acho interessante a escolha de nomes, além de É tudo. que ele adora flertar com o que tá super fresh, nascendo. Meio que essa coisa Você tá do... muito no bode Ela- dele. Eu tô um pouco Tá de muito bode. bodeada, Eu tô caralho. de bode dele. Por causa A disso, de não, louca. tipo, não esperar esfriar um pouco, sabe? Tipo, a Anitta, que fica todo Sempre mês, velho. Vai lançar música com a lançando. Cristina Aguilera agora, sabe? Tipo, dá uma segurada, Eu acho parça. que ele achou que, tipo, vamos aproveitar a onda aí do Pode meu nome. ser, pode entendeu? ser também. Vamos sei lá, surfar. Isadora. Eu acho que algumas pessoas precisam ganhar dinheiro. Mas isso a gente não tá problematizando. Queria eu tá enchendo meu cu de dinheiro. Eu só tô falando que, É tipo, legal que ele, tipo, trouxe a King Princess, que eu gosto bastante. a Angel Olsen, que é Mara. A Angel Olsen. Mas aí foi pra uma lixa aqui, sabe? Truqueiro, né? Truqueiro, gente. É o que é. A gente tá Repete o falando nome de do pop disco, então? music. É Late Night Feelings, do Mark Ronson. E você, Kleber? Minha primeira dica é o Rito de Passada, MC Tá, o primeiro álbum de estúdio dela. Eu esperava que fosse um disco mais experimental, mais conceitual, seguindo a linha do que o Rito de Passar foi. Mas ele vai para um lance mais pop e eu gostei, porque ele tem um pouco dessa coisa de trazer da religiosidade dos terreiros de Umbanda, de misturar com funk carioca, mas ele também tem muito do pop, tipo, pop da Mo, desses pops, tipo, Major Lazer. Eu gostei do disco, eu achei ele bem bom. O que me encanta nele, na verdade, são as letras, porque eu acho que a MC Tá, ela escreve muito bem. E dá pra ver pelas músicas do Jalu, que as melhores músicas do Jalu tem sempre a participação dela, assim. Então eu gostei bastante desse disco, tem participação do Jalu, tem participação do Felipe Cordeiro, e a direção artística e produção de algumas das faixas é do Pedro, que já participou da gente aqui do podcast com a Lia Clark. E eu gostei bastante do disco. O que você achou? Eu não sei, na verdade eu não ouvi ele inteiro, então eu não quero falar, tipo, nossa, não sei o quê. Eu comecei a ouvir ele, o que pega pra mim, eu adoro MC Tá, tipo, real, acho ela perfeita, é que ela não é uma boa cantora, eu sinto. Você acha? Eu acho, assim. Eu não gosto da voz dela, tipo, eu não acho que ela tem um controle de voz legal, sabe? Mas eu acho que nem precisa disso nesse disco. Então, pra mim faltou. Tipo, eu fiquei ouvindo, às vezes eu ficava meio, tipo, fica meio cansativo, às vezes, um pouquinho, sabe? Eu também fiquei bem surpresa que é bem pop. Eu achei bem pop tudo. Que A capa é lindíssima, Tudo a estética, lindo. a É tudo identidade impecável. visual do projeto pra mim é perfeita, assim. Eu gosto muito das letras dela, tipo, eu acho que ela escreve super bem, eu acho que... Mas só isso, assim, até fico na bad de mandar um nada além de perfeito, sabe? Uhum. Mas eu não gosto muito da voz dela, assim, só, tipo, algumas horas eu acho... Ou o tratamento da voz no disco, sabe? Achei que ficou muito na cara, às vezes podiam ter colocado mais pra trás, fazer umas dobras, tipo, fazer uma coisa um pouquinho mais... sei lá, trippy pra dar uma camadinha. Eu acho que tá muito, tipo, ríspida a voz dela, sabe? Ouça É a única então coisa. a Oceano, que é a faixa mais lentinha do disco e é que tem talvez um maior esmero, assim, na Tudo. composição dos arranjos e da voz. Boa. Bem bonita, tem 1 minuto e pouquinho, assim, rapidinho. Minha segunda dica é o novo álbum de estúdio da Tássia Reis, que é o Próspera.
Ela foi pra um lance menos neo soul, que era muito parecido com a Erykah Badu, que ela fazia no disco anterior, e foi pra uma coisa mais trap, mais pro hip hop. Fala bastante de racismo, fala de criminalidade, fala de empoderamento feminismo, fala de sexo. E ele é muito calcado na rima, ela quase não canta, são poucas as faixas em que ela canta. Tem participação de muita gente, tem a participação do Fabrício, que o pessoal da TUI já recomendou Ai, aqui. que legal. Eu adorei Bom. a capa do disco, assim, eu acho visualmente tá muito legal. E então recomendo bastante o Próspera da Tássia Reis. Legal, Boa. ela é tudo. E minha última recomendação é a nova música da Caroline Polachek, que era a Ai, ex-integrante mas, do Charlize. mas eu sabia, né? Que- Eu sabia. Renan e ele levantam as Eu bandeiras. amo. Ela lançou essa música que se chama Door. Pra mim, ela é meio que um resumo de tudo que ela tinha feito, tanto no Charlift quanto nos trabalhos dela em carreira solo. Que ela foi ela lançou um disco meio merda de música ambiente, assim. Ramona Lisa? Então, ela tem o Ramona Lisa, que é todo concebido em formato MIDI, mas ela tem um outro que ela lançou com o nome de CEP. Só que esse é bem ruinzinho. Aí eu sinto que nessa música ela meio que conseguiu amarrar tudo que ela fazia de legal no Charlift, mais esse lance experimental, e lembrou muito em alguns momentos da última música lá da FK Twigs, a Cellophane. Então achei ela meio pop, meio R&B, meio art pop, assim, eu achei bem legal. O clipe também é muito bonito. Eu acho que meio que representa um pouco do que ela deve fazer pros próximos meses no primeiro álbum de estúdio dela. Fechou? Vamos pro terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Esse bloco, como a Isa bem explicou, é a mesma coisa do bloco anterior, só que sem um limite de tempo. Então É a gente isso. pode falar de coisas mais antigas. E o que você traz? Então, semana passada, basicamente, o Felipe Zidar, um produtor Ai, do Cássio. do Cassius, tipo, famosíssimo nossa, na que França. cagada, né? Ele faleceu, ele basicamente caiu de um prédio e meio que foi um acidente bem bosta. E aí, nessa de, sei lá, de várias publicações falando quem era o cara, não sei o quê, Revisitar, né? eu fui revisitar e vi as coisas que ele produziu e são coisas, tipo, essenciais, assim. Sim, cara. Ele foi realmente muito importante, meu. Ele basicamente tá naquele Watch the Throne, do Jay-Z Sim. e do Kanye West. Ele fez o último disco da Robin. Ele participou da Cat Power, o Sun. Trabalhou com Kindness, trabalhou com Tudor Cinema Club. Ele produziu Phoenix. o Wolfgang Amadeus Phoenix, que foi o álbum mais bem sucedido do Phoenix. Fez Cut Copy. Então, assim, tipo, ele É. basicamente tá. Fora os trabalhos com o Cassius, que, tipo, assim, um dos marcos da música eletrônica francesa nos anos 90 e anos 2000. Junto com ali. o Daft Punk, essa galera. Então, basicamente, ele era, tipo, um cara fodão, que produziu muita coisa boa, para além da música eletrônica, Franz tipo, pra Ferdinand música também. pop e tal. Então, acho que vale a pena resgatar essas coisas que ele fez e tal, prestar uma última homenagem aí. Porque, de fato, foi alguma coisa totalmente inesperada e muito bosta, então é isso. Pode crer. Bizarro. Bad né? vibes. Boa. Bertazzi. Pode ser duas coisas? Pode. Eu ia indicar o disco Mixed Up, do The Cure, que é uma banda que eu piro. E Que o Nick não gosta. E é um disco só de remix deles, que saiu depois do Disintegration, acho que tipo um ano depois. O Mixed Up, ele tem... A maioria das músicas são remixes do próprio The Cure, mas tem, por exemplo, músicas assinadas pelo Paul Oakenfold, tem músicas assinadas pelo William Orbit e uma porrada de outros produtores britânicos, assim, que fizeram sucesso na cena techno dos anos 90. Ó. Então, tem uma versão desse disco que saiu acho que faz uns 2 anos, que é tipo triplo, assim. O que saiu ano passado. É um remaster. Deluxe Edition tem, tipo assim... E aí tem Milhares umas de outras, faixas, tal. é. A do disco mesmo, eu não sei dizer, mas é isso, então. E é legal que o Disintegration tem toda uma atmosfera, assim, né? Meio dark e É tal. perfeito. E aí esse Mixed Up já é uma coisa totalmente leve, divertida, assim. E tem umas versões muito foda. Pra quem já gosta da banda, que lança disco esse ano também. Se Deus Verdade, quiser, eles então. vêm, né? E aí, quero indicar também esse documentário do Girl Talk que eu citei. Chama R.I.P. To Rest in Peace. : Our Mix Manifesto. Que é um documentário que começa falando de música, de sample e tal. E de direito autoral, de propriedade. E aí ele expande até pra, tipo, indústria farmacêutica, sei lá, sabe? Da hora. E é bem legal.
Boa. Isa, Vamos de doc, vamos. Netflix, sim. Documentário. não vai se Gente, decepcionar hoje? nossa, o de hoje eu achei um dos melhores que eu vi, de verdade. Me identifiquei muito. Se chama The Black Godfather. Em português é alguma coisa tipo o pai da Black Music. Tipo, olha Os esse. brasileiros. Tipo, sério, o que custava deixar, tipo, The Black Godfather, que faz todo sentido. Mas enfim, ele conta a história do Clarence Evan. Ele foi um empresário, dono de gravadora, basicamente caça-talentos. Só que assim, na história vai mostrando que tudo isso meio que foi acontecendo por acaso. E ele meio que, desde sempre, ele exerceu um papel de padrinho mesmo, tipo, de Godfather, no sentido de que o pessoal todo da indústria ia lá, tipo, pedir ajuda pra ele, porque ele conhecia todo mundo, ele era respeitado por todo mundo, ele ajudou, tipo, a carreira de uma porrada de gente, assim, principalmente da Black Music, e não só da música, tipo, o esporte, assim, sabe? Tipo, ele ajudou, eu esqueci o nome agora do jogador de beisebol, mas, tipo, o cara assinou um contrato com a Coca-Cola, tipo, isso nunca tinha acontecido, saca? Tipo, ele teve muita relevância, principalmente pra organizar a indústria e também, tipo, né, a cena black da época, a ganhar dinheiro. Ele começa e termina falando no documentário que, tipo, você nasce com um número e você morre com um número. Tipo, a vida basicamente são números. Só que é muito fofo porque ele fica meio que com esse lado de que ele é o Godfather ali e tal, só que ele, tipo, é muito querido. Ele sempre tratou as mulheres muito bem, a família, ele construiu uma família super bonita, assim, sabe? E sempre estendeu a mão pros outros, se fudeu, perdeu tudo, tipo, se endividou e conseguiu construir a carreira. Ele ajudou, tipo, na campanha Bill Clinton, daí a filha dele depois pro Obama, sabe? Tipo, muito legal mesmo, como a música expande quando você quer, sabe? Assim, tipo, Eu acho tão engraçado que tem uns episódios que você fala, olha, sem spoiler, ela não conta nada do episódio. Aí tem outros que ela vem, ela conta o documentário inteiro. é que tem uns que eu acho que não vale a pena eu contar, mas esse eu acho que vale a pena super contar. De verdade. Porque senão a pessoa não fica com vontade de assistir, eu acho, entender. sabe? Tem uns que, tipo, meio que você já vende, sabe? Entendi. Sem o spoiler. Entendi. E esse eu acho que, como ninguém conhece esse senhorzinho, eu acho super que vale a pena assistir, de verdade. É Repete muito o legal. nome, então? Se chama The Black Godfather, tem no Netflix. Gente, assistam. Perfeito. Elô, Eu tava vendo o Instagram de uma revista que eu gosto muito, que é a Crack Magazine. crack? Crack, menina, crack. E subiu um vídeo que eu achei muito interessante, que é da Nilo Feriânia, que você indicou aqui há muito tempo atrás, eu não ouvi. Quem? A Nilo Feriânia. Nilufer. Ah, Nilufer, sim. Sim. Entendi, sim. Eu entendi Achei que eu tava- Nilo Verganha. Quem será que essa Que pessoa... Nilo? A Vergonha. Nilo Feriânia, que ela lançou um disco muito bom. Deixa eu só pesquisar. Chamada Miss Universe. É um dos Lançou meus Miss discos Universe. favoritos. E você tinha falado e eu não dei muita bola, desculpa. Como sempre, né, E daí amore? eu fui ouvir Quando que você vai você. valorizar a Hatch que eu já te recomendei? Não vai. Eu já ouvi a Hatch. Tu Eu ouviu gosto isso? Você dela. não Saiu? viu a Ouvi. Red lá? Você não viu? Não, porque ela só um tocou dia no antes? palco pro. Tipo, tá. não... Eu gostei da Hatch, mas a Nilufer é mais... É perfeita. Não, a perfeita. Nilufer é o babado do ano, velho. Ela é muito boa, Ela é muito cara. boa. E eu vi o show lá também no festival e foi muito bom. Eu fiquei chocada. Mas enfim, e daí foi muito interessante, porque era um vídeo patrocinado na Crack pela Apple. E eu fiquei chocada que, enfim, eles conseguiram A esse Apple patrocínio. Music tá super passando a mão na cabeça da Nilufer. Tipo, vamos É? colocar ela em todos os shows, tipo, todos os shows da rádio, sabe? Da Beats One, tipo... não sabia. Super. Ela toca de hora sim e hora sim na rádio. Era tipo uma pauta falando sobre... É que ela tem uma parceria com a irmã dela, que é diretora de todos os clipes dela. E eu não sabia disso. Era a irmã mais velha dela. E, enfim, era tipo... Apple, olha como o computador possibilita pra você, tipo, editar coisas, whatever, né? Mas eu acho que vale a pena. Daí, por causa disso, eu comecei a ver todos os clipes e entender um pouco mais desse universo estético dela, que eu acho que vale a pena ir atrás e ver, até porque ela super participa dos processos de produção de tudo, sabe? Então as duas ficam meio que batendo ideia e decidindo. É tudo muito low budget, só que é bizarramente lindo, assim. House sabe? of Nilufer, que nem a Lady Gaga, que é a irmã. House que of elas Nilufer, fazem é. as coisas. Eu amo. E ela tem vários, tipo, ela já tem
quase 5 clipes, sendo que o disco... Eu pensei é que um ela disco. tem uns 20, quase 5. Não, mas pô, pra um disco novo... Mas é que ela já tinha pelo menos uns... Ela tinha 2 EPs, se eu não me engano, e mais uma porrada de single. Não, mas o tipo de disco as músicas do disco. disco, Entendi. eu acho bastante. É bastante, clipe pra uma 5 menina é bastante, indie, é É, assim. é que bastante. o disco também é extenso, tem 17 Extenso, faixas. Então, enfim, eu acho que vale a pena buscar isso, assim, ver esses clipes dessa menina que eu acho mara, tudo. E o fato que foi feito pela irmã dela, assim. Então, foi um processo super básico e que são lindos. Boa. Então, essa seria a minha dica, gente. Azul. Quem tá faltando? Eu. Vai, bebê. Chegou ao Spotify, finalmente, a trilha sonora do podcast O Caso Evandro, do Projeto Humanos, lá do Anticast. É a trilha sonora do Felipe Aires. Pra quem não sabe, O Caso Evandro é um podcast do Anticast, um especial do Projeto Humanos, em que eles analisam, toda temporada tem um tema específico. Nessa temporada eles decidiram revisitar o caso Evandro, que foi o assassinato de um menino no Paraná, em Guaratuba, num suposto ritual de magia negra, onde eles prenderam 2 mulheres, que eram esposa e filha do prefeito da cidade, e mais outros 3 caras e mais um monte de outras pessoas, e Bizarra criou-se uma essa trama história. macabra. É um caso bem bizarro. Bizarro. Caso muito bizarro, porque, tipo, fala sobre tortura, fala sobre falsas alegações, fala sobre como o poder de uma mentira pode levar você a acreditar em umas coisas que talvez não sejam bem assim. Sobre o sistema judicial brasileiro. Sobre o sistema cagado. judicial brasileiro e quanto tudo é muito bagunçado, tudo é muito louco. E toda vez que você tá ouvindo, você fala assim, ok, agora eu sei que elas são culpadas. E daí no episódio seguinte você fala, ok, elas não são culpadas. Ai, Making aí- a Murder. credo. É muito louco, assim. Agora o episódio chegou na sua 25ª edição. Ele vai dar uma pausa. Ele deve voltar até o final do ano. Ele vai acabar com 30 edições, talvez menos. Recomendo, então, que vocês ouçam. E ouçam a trilha sonora, que é do Felipe Aires. O Felipe Aires, ele é guitarrista de uma das minhas bandas favoritas de pós-rock, que é o Ruído por Milímetro. A gente já recomendou o trabalho deles aqui. Então, ele quem produziu essa trilha sonora e ele que faz as mixagens do programa. Além disso, ele tem mais um monte de projetos Tem. solo que são bem legais, assim. Tipo, vale bastante a pena ir atrás. Se eu não me engano, ele tá também no SoundCloud com várias coisas, solo dele. Então, acho que vale a pena ir atrás. Perfeito. Minha última dica é a exposição Bjork Digital. você foi? Eu fui. E aí, Fomos em menina? primeira mão Fomos, com o Renan. O Renan Sim, foi lá, mas eu fui porque eu paguei, eu fui com o meu dinheirinho. Eu mereci. Eu mereci. Eu mereci. Comprei no antecipado achando que, nossa, vai demorar, Tava lá vai de ter boa, meu fila. filho. Tava super de boa. Se você é fã da Bjork, você já teve contato com tudo aquilo. Só que a experiência de você assistir um clipe tipo Stoner Milk É em babado. 360 ou Black Lake em 360 com som e imagem sincronizado é outra coisa. A parte mais legal é a parte interativa, que você usa um controle assim meio que pra interagir com o clipe, você meio que pinta e mexe Olha. e você tem que Super interativo. é bem engraçado que você tá assistindo assim, daí a guia fala: e olha, vocês vão encontrar a vulva, mirem na vulva, sabe? Tipo, você fica, meu Deus. Uou. Então é bem engraçado, é meio, Boneca Camila. Quem foi sabe. é meio bizarro, mas pra quem é fã de Bjork vai gostar bastante da exposição. A exposição tá acontecendo no MIS, aqui em São Paulo, ingressos à venda. E agora vamos pro Desliga o Som, porque eu também tenho um Desliga o Som relacionado a essa recomendação. Desliga o som. O último bloco do programa, Desliga o Som, é o bloco em que a gente critica alguma coisa, reclama. Não é sempre que tem, mas quando tem, a gente Quando traz. tem. E ao mesmo tempo que eu recomendo a exposição da Bjork, meu Desliga o Som é pra ela. Olha lá. Eu achei extremamente desorganizado, falta informação pros guias. Eu sou fã de Bjork, então eu entendo Você sabia tudo mais tava do que lá. o Guia. Eles não contextualizam quem é Bjork, eles não contextualizam quem são os diretores dos clipes. Não. Não Não tem nem contextualiza. a plaquinha Não. lá? A plaquinha na parte de baixo, na entrada. Mas quando você só sobe, como você tipo assiste, então tem tipo uns banquinhos, é tudo preto, você só senta e assiste.
E aí, por exemplo, é todo centrado no Vunícora, que é o álbum dela sobre a separação. Só que daí você chega assim, então, esse clipe, ele é inspirado no divórcio da Bjork. Aí você vai no outro. Esse clipe, ele é inspirado no divórcio da Bjork. Entendi. Não tem aprofundamento, entendeu? Entendi. Então, parte da experiência dos clipes aqui... Por exemplo, ela não filmou um clipe em 360 graus porque ela queria explorar a tecnologia dos 360. Ela queria porque ela queria que as pessoas entrassem num estado onde eles iam sentir a mesma dor que ela estava sentindo. Ela queria transportar a atmosfera daquilo. Tipo, ela se bate, ela se machuca. E nada disso é apresentado. Entendi. Então, para uma pessoa que é leiga, Fica como era raso. a maioria das pessoas que estavam lá, parecia que era só uma brincadeira, uma experiência aleatória. Ficou muito genérico. Então, eu achei que foi mal aproveitado, não tem uma instrução, não explica nada. Tem algumas... Em alguns até as pessoas falam, olha, esse aqui é um clipe que ela fez porque ela teve calos na voz. Mas aí tem outros que você faz assim que a pessoa simplesmente fala, ó, vocês vão colocar o óculos e vão colocar o fone e Vocês É vão isso ver, aí. é isso aí. E museu não é isso, gente. Museu é você contextualizar a pessoa, tentar Lógico. instigar ela. Não é só senta aí e se Não diverte, tem nenhum sabe? guia pra ouvir lá, o guiazinho? Não Você tem, ir é, tipo, acompanhando, são- nada? Eu não sei se é porque esse foi o final de semana De aqui estreia, de estreia, talvez. mas eu achei bem desorganizado. Fora que a distribuição o Vunícola, como a gente falou no especial sobre a Bjork, ele tem uma linha narrativa, que ele parte da descoberta da traição até o momento que ela tenta manter o casamento dela, o casamento acaba e ela segue, tipo, tentando se reencontrar. Então, a própria organização desses clipes dentro da exposição, ela é meio desorganizada. Então, não tem o impacto que teria se tivesse seguido nessa narrativa. É coisa de fã? É coisa de fã, mas se você Não tá se propondo a interessa, trazer uma exato. experiência, Uma então exposição, traz cara. a experiência... É pros fãs também, né? Exato. É, só que assim, a maioria das pessoas que falam não são só fãs, Não, entendeu? lógico, Não, mas é isso. Tipo, assim, não são só, tipo, fãs, mas principalmente os fãs. Então, assim, você tem que trazer no mínimo uma coisa, tipo, a mais. Pelo menos a mais, assim, que você não saiba. Tipo, você que é fã, fala, nossa, que legal, não sabia que isso foi gravado sei lá onde, sabe? Tipo, pega a letra da música, dá uma olhada e fala, ó, essa letra ela fala... Porque toda a exposição, ela é em... Contextualizar. A única parte em português é de fato na entrada, onde tem, tipo, as definições de cada sala, mas lá dentro, tipo, é tudo em inglês. Ela canta em inglês, não tem legenda. Então, assim, pro público médio, parte da experiência vai se perder por conta dessa falta de um comprometimento do MIS em explicar, de fato contextualizar, ensinar, falar algumas coisas. Faltou. E outra coisa, se você tem labirintite, Eu não vou. vá. Não, eu não vou. E, por favor, antes, se você pegar um horário que for, tipo assim, meio-dia, 1h, coma antes, porque uma menina desmaiou no meio do... Sério? Porque Eu morro de é labirintite com essas experiência coisas, 3D cara. e você fica sentado numa cadeira que gira. Nossa! Jamais! Beijão! Caralho. Te adora, não vai, não. De fato, a primeira vez que você coloca, você fica meio... Nossa, Deus Aí na o livre. segunda sessão, a menina sentou, encostou na parede. Eu? Isadora! E desceu. Meltdown! Foi tipo, eu pensei na hora, a Isadora ia morrer. Nossa, mas não vou nem que pague. Eu amei, eu quero ir só pra ver isso. É Esse negócio isso. de girar eu gosto também. O brinquedo lá, o tã, 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 sabe? Ai, Ok. sei. Então é isso. Alguém mais tem um desliga o som? O meu desliga o som era... Não, era o do Mark Ronson. Eu ia perguntar pra vocês, qual é o limite de Mark... Eu ia perguntar isso. Porque eu tava lendo um texto na Pitchfork que até fala sobre isso. Tipo, se o Mark Ronson tá sendo too much ou se é isso aí. É tipo uma divagação, assim. Saiu, acho que ontem na Pitchfork. E eu tava instigada, tipo, pensando, será que eu tô julgando ele? E daí eu que você pensei tá, e não tem problema Não tem julgar. problema. Não, mas é que daí, assim, eu gostei, assim, de a gente conversar sobre. Conversamos. Acho que passou, assim. Tá falado. Tá mais Então é isso, calma. tá Você tá mais falado. calma? Não, porque eu tô na TPM, mas fora isso, tá tudo ótimo. É, isso tá tudo bem. acho que tem aquele lance também da Pitchfork e da Madonna. Ah, você vai entrar nisso? Mas eu acho que isso vale Isso que eu ia falar, um é. assunto de um programa, todo. Programa Então, só, né? Tá bom. Talvez, acho que a gente deixa esse assunto mais pra frente. Vamos pra deixar bom. a calma. curiosidade. Então tá Recados? Recadinhos aqui, eu tenho leitura do e-mail. O Reynolds Araújo mandou uma mensagem pra gente lá no nosso site.
ainda referente ao especial sobre os docs favoritos, né? Legal. Ele falou assim, meu doc favorito é o Shut Up and Play the Hits, onde mostra os bastidores e o último show do LSD Sound Pode System crer. em 2012, No não é, Madison. 2010. É. Esse filme me marca muito porque foi na época em que descobri a banda e minha identificação imensa e imediata com James Murphy na sua relação com a música e com os problemas que são retratados no filme. Chorei muito de euforia pelo show e tristeza por me dar conta de que era o último show de uma banda tão É maravilhosa. mentira! Errou! Olha a cobra! É Você mentira! caiu! No final do filme, eu não sei como, mas tinha certeza que eles voltariam algum dia e que quando voltassem, viessem ao Brasil, eu estaria lá. Me fiz essa promessa e no passado no Lola, lá estava eu na grade realizando o meu sonho. Desculpa pelo comentário extenso, amo muito vocês. Ai, fofo! Imagina. Eu super esqueci desse, eu Eu super amava. esqueci também, é muito bom. A primeira vez que eles exibiram no Brasil foi num evento de música, um festival de música não foi tecnológica. Eu fui Assim. ver, era lá No naquele Edit? lugar que rolava festa de 15 também. Não foi tipo no que era Edit moinho, lá? foi. Não sei Era se moinho. É, eu não sei se Ah, era é? um edit ou era um evento No, de na música. Sim, não, né? Não era assim, né? era alguma outra coisa. assim. Mas era no moinho que eu fui lá com De um fato, é um amigo, documentário longe. ótimo. Ótimo, boa, boa. Arrasou. Muito bom. Arrasou. Ele deveria lançar uma segunda parte agora. Tipo, galera. Na verdade, desculpa. voltamos. Olha, a e cobra é por quê? mentira, é um clássico. Vamos lá, pessoal. Listinha de shows, hein? Vai, nosso calendário aqui, Vamos vai. lá. Dia 25, no Cinejoia, Cigarettes After Sex, show da Monkey Buzz. Outro show babadinho da Monkey Buzz. Ingressos à venda. Ingressos à venda. Outro show babadinho que a Monkey Buzz tá trazendo é Man I Trust, Tudo. que a gente aqui ama. Vai ter dia 21 de setembro no Fabrique, com a abertura da IMA. E dia 22 no Agulha, em Porto Alegre, com a abertura do Terno Rei. Perfeito. Eu E amei. os ingressos também já estão à venda. Já estão. E já estavam na última edição, eu só não sabia disso. É isso. Já tá rolando. E nessa sexta-feira, dia 28, se você está ouvindo na sexta-feira ou na quinta-feira, eu toco na Tóquio, na Festa Luna, festa de indie e músicas alternativas. É isso. Vou tocar mais pro meio da festa. então- Ótimo, já fica todo mundo bebinho. Não, eu toco das 3 às 4. Ai, ótimo. Não, muito tarde, eu estou cansado. É verdade, tarde. Mas eu já descobri que eu vou dormir e depois Isso que eu eu vou... ia falar, dorme, come o Ótimo. negócio e vai. Eu tenho um também. Dia 5 de julho, pra quem é de Piracicaba. Eu vou com a raça pra Piracicaba e vou fazer um DJ set revista Balaclava antes do show. E vai ter distribuição gratuita da revista, como sempre. Mas daí você pode ir lá e pegar quantas você quiser. Conversar, pegar a revista, ouvir umas músicas boas e ver um show legal. Então, Eu amo Vamos Falar Sobre Música Invadindo o Interior. É isso que eu quero! menina! É isso que eu quero. Aí eu decidi que eu vou em alguns shows fazer Essa tour. discotecagem, porque É eu quero ir pro isso. interior. Isso. Então eu vou fazer isso, tá bom? Rafael, você tem algum recadinho? Vou dizer Sua agenda de shows, Minha Rafael. agenda de shows. Tem uma festa de uma página que chama Sonido, e que rola no Estúdio Lâmina. E vai ter uma agora em julho. Data a confirmar. Data a Data confirmar, mas a gente vai confirmada, colocar sim. o link certinho no post do Boa. podcast. Boa. Pra você que quer ver o Rafael Bertazzi ao vivaço. Isadora, redes sociais. @Almeida Dora no Insta e no Twitter, Almeida Dora _. É isso. Elo Cleaver. @EloCleaver no Insta, no Twitter. E se você se interessar, @Revista Balaclava. Por que não, né, É menina? Bertazzi, suas redes sociais. Onde as pessoas te acham? soundcloud.com/Bertazzi, Com Z. com Z, I no final. Tem um YouTube que eu não faço a menor ideia, que é um número. É só mas você jogar. É só se você jogar Rafael Bertazzi, você acha. Rafael Bertazzi na busca. E agora tem um Vimeo também, que é vimeo.com/Bertazzi. Que o último mashup que eu fiz tem vídeo e eu só consegui subir no Vimeo. É o do Tom e... Do Tom e Elis. Tom e Elis. Tem um Recomendamos vídeo. aqui. Sim. Perfeito. Nick. Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e segue também meu outro podcast, o @pós-jovem. E você, Kleber Fati? Eu sou o @KleberFac no Instagram ou @miojoindie no Twitter. E segue as nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Spotify, Facebook, Apple Music, Deezer, Google Podcast e Qualquer tudo. outro agregador Nossa. que você quiser. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Mas antes Bertazzi. disso, ajuda a gente também no Padrim. Ah, louca! Aqui eu sou era moleque.
padrim.com/podcast VFSM A gente tá quase voltando pro YouTube. pro YouTube. Dá o seu dinheiro, queremos seu dinheiro. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, valeu, hein? Sou fã aí do Obrigada. podcast. Lindo. Então, obrigado. Desculpa qualquer coisa e até a próxima edição do programa. É isso. Tchau, tchau. Um beijo. Valeu. Esse podcast foi editado por Nick Silva.